Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. A mensagem hoje é de salvação, viu, meus amados irmãos? Temos que ter pressa para aceitarmos o Senhor Jesus, antes que seja tarde demais, viu? Então, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19, vai dizer o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Meus amados irmãos, quem está falando isso aqui é Pedro. Olha aí no que foi que o Senhor o chamou, né? Para ser um pregador da sua palavra. E ninguém mais do que Pedro iria ao foco de arrependimento, né? Porque nós sabemos que quando se fala em Pedro, a gente lembra logo que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E quantas vezes nós temos negado Jesus nas nossas vidas? Às vezes não é obrigado a ser com palavras, como foi o caso dele, mas pelas nossas atitudes, né? Então aqui o evangelho é de arrependimento. Meus amados irmãos, o mistério do evangelho na realidade não é mistério. Deus revelou. O que Deus quer de nós, Ele não quer sacrifício, Ele não quer holocausto. E sim, Ele quer um sacrifício sim, mas um sacrifício vivo, o nosso corpo, que se não for ainda, ao aceitarmos Jesus, passa a ser templo e morada do Espírito Santo. É aí no nosso corpo, no mais íntimo do nosso ser, que é o nosso coração, né? É que aonde o Senhor quer habitar. E para que nós possamos conter o Senhor no nosso corpo, é necessário nos arrependermos. Nos arrependermos de todos os nossos pecados. Porque lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 1 em diante, vai dizer que a mão do Senhor ele não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir, mas que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, irmãos, é necessário, aqui como Pedro pregou, é necessário a gente se arrepender para Deus cancelar os nossos pecados. Deus só pode cancelar os nossos pecados se nós nos arrependermos. Temos que nos arrependermos. Temos que crermos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem poder, através do seu sangue, para nos purificar de todo o pecado, nos remir, nos lavar de todas as nossas impurezas, de todas as nossas imundícies, de todo o pecado. Temos que crer, meus irmãos. E se alguém não crê ainda, comece a ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Se você não tem fé, comece a ouvir o evangelho, para que Deus possa gerar uma fé no seu coração, se você ainda não crê. Para que possa ser cancelados os seus pecados, ao aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, é necessário que a gente já vê Pedro pregando o evangelho do reino, pregando o evangelho de arrependimento. E a gente vê o que Deus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer nas nossas vidas, hoje. Porque Pedro se arrependeu e Deus deu uma nova história, uma nova chance a ele. E olha o que aconteceu. Pedro, ele escreveu também 2 cartas, que se chama epístolas. Está bem pertinho lá de Apocalipse. Pedro escrevendo, ele já está agora em um patamar mais elevado, né? Digamos assim. Ele agora, depois de convertido, depois de pastorear o rebanho do Senhor, ele vai escrever cartas dizendo como deve ser, aconselhando, né? Aconselhamento. Aconselhando como deve ser os filhos ao tratar os pais e vice-versa, os pais como devem tratar seus filhos. Vai falar sobre cônjuge, né? Casais, casamento,
como é que o marido deve ser para com a esposa e vice-versa. Então, ele já vai pastorear as ovelhas de Cristo, né? Tanto vai pastorear, como vai pregar o evangelho àquelas pessoas que ainda não se arrependeram, como diz aqui em Atos, no capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, primeiro passo, se arrepender. Se arrepender. E converter. Converter é abandonar o pecado, deixar o pecado de lado. Porque o pecado, ele não pode andar com Deus, meus irmãos. Porque Deus é luz, Deus é santo, e nele não há treva alguma. Então, não pode ter... que comunhão pode ter as trevas com a luz? Nenhuma comunhão pode ter. Então, se realmente nós queremos nos achegar a Deus, a gente tem que abandonar o pecado. Temos que nos converter de todo o nosso coração, para que possam ser cancelados os nossos pecados. Então, meus amados irmãos, a gente já vê, eu me alegro quando eu vejo assim Pedro já pregando, né? Ele pregou onde quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. A gente vê Pedro tendo duas epístolas, escrevendo duas epístolas, duas cartas que ficaram registradas na Bíblia Sagrada, né? E vamos lá ver um pouquinho do que diz nessa carta, na primeira carta de Pedro, que são duas cartas, chamada também duas epístolas. Vamos ver um pouquinho que ele diz aqui no capítulo 1, versículo 18 e 19, a pregação dele, o que ele fala? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então aqui ele já estava pregando, né, que não foi coisas corruptíveis, coisas terrenas, né, aqui como não foi a prata e o ouro que nós fomos resgatados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo, né? Então, o sangue de Jesus Cristo, ele é suficiente, ele é eficaz para nos perdoar, para nos purificar, para anular os nossos pecados, né? Então, vamos valorizar, meus irmãos, vamos valorizar porque o nosso Salvador teve que ter preço de sangue, porque sem sangue não havia remissão de pecados, tinha que ter Jesus Cristo foi o nosso Cordeiro Pascual, né? Pascal. Então, vamos valorizar o sacrifício de Jesus por nós, que se doou, né? Se doou por nós para nos tirar do caminho que era o inferno, né? Porque se não fosse esse sacrifício dele para morrer por nós naquela cruz, nós iríamos todos para o inferno, não resta dúvida. Mas louvado seja Deus, graças a Deus, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então a gente vê aqui, glória a Deus e aleluia. Então, antes o nosso nome estava no livro, porque tem um livro da vida, meus irmãos, tem um livro da culpa, tem 2 livros. Tem o livro da culpa e o livro da vida. Antes, quando nós estávamos no mundo, que a gente ainda não tinha passado para a luz, ainda não tinha aceitado a luz, que é Jesus, nosso nome estava lá, culpado. E nós iríamos para o inferno. Mas Deus, pelo seu imenso amor, mandou seu Filho. E foi o que seu Filho fez pela morte de cruz, derramou seu sangue para nos lavar, nos purificar de toda maldade, de todo pecado, de todo mal, de toda imundície, de toda carga que o pecado traz sobre as nossas vidas. E nós lançamos sobre ele, né, todas aquelas coisas. E por eles nós fomos, pelo sangue de Jesus, nós fomos salvos, fomos libertos em Cristo. Ele não somente nos salvou, mas ele nos libertou.
Ele nos deu liberdade nele. Agora, liberdade não é para libertinagem não, viu, meus irmãos? Não vamos confundir, viu? Liberdade não é libertinagem, não. Liberdade em Cristo, liberdade para você glorificar, liberdade para você adorar, liberdade para você orar. Liberdade em Cristo, não é a libertinagem, não, porque muitas pessoas confundem, né? Então vamos adorar esse Deus que é digno de honra, de glória, de louvor. Vamos ser gratos a Deus, porque o que Deus fez. A Bíblia diz que poderia ser que alguém no mundo se animasse para morrer por alguém que fosse bom, né? Mas Deus, ele deu seu Filho justo pelos injustos, porque perante Deus não tinha nenhum justo na terra, nenhum sequer. E Deus, ele deu o Filho dele por nós injustos, né? Mas agora nós somos feitos filhos de Deus, né? Depois que nós aceitamos Jesus, entregamos nossas vidas a Ele. Ele nos purificou, nos lavou de todo o nosso pecado. E agora nós usamos o nosso corpo que antes nós usávamos para práticas imorais, para a prática do pecado. Agora nós vamos usar o nosso corpo para adorarmos a Deus, para estarmos na sua presença, para estarmos na sua casa ouvindo a sua santa palavra, para estarmos em comunhão com Ele e com os irmãos. E deixou essa palavra maravilhosa, essa palavra transformadora, que é a Bíblia Sagrada, esse livro sagrado, onde a gente pode adentrar, onde a gente pode meditar, onde a gente pode ler, onde a gente pode nos alimentarmos da sua palavra. Alimento para nossas almas, alimento para nosso espírito. E glória a Deus, aleluia, por a sua santa e gloriosa palavra, que é a palavra de Deus. Então, é um videozinho curto, viu? Então, vamos ser gratos a Deus, porque foi um preço muito alto, o preço que Ele pagou para nos levar de volta a Ele. Glória a Deus, aleluia. Até o próximo vídeo. Amém.